Olá, hoje nós vamos falar o porquê que Deus fala não pra gente. Eu estava analisando essa semana, conversando com a minha esposa, com a minha filha, sobre o não de Deus na nossa vida, ou os nãos de Deus em nossa vida. E nós chegamos à conclusão de que quando Deus fala um não pra gente, Ele ainda está revelando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, porque nós nunca conseguiríamos medir a altura, a profundidade, a largura e a extensão do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Bíblia diz para provar esse amor, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não poupou o seu próprio Filho, de tanto que ele nos amou. E o amor dele é revelado quando ele diz um não pra gente. A graça de Deus é revelada. Graça é um favor imerecido. Graça é um favor imerecido. A misericórdia de Deus é revelada quando ele diz um não. O que é a misericórdia de Deus? É a causa de não sermos consumidos. Tudo isso é revelado quando Deus fala um não pra gente. Por quê, meus irmãos? Porque Deus vê o fim antes do começo. Porque Deus vê 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses à frente. Se ele falasse um sim, ele sabia que você ia se machucar, ele sabia que você ia quebrar a cara, ele sabia que você ia passar dificuldades de sabores, ele sabia que aquilo poderia ser um espinho na sua carne. Deus vê depois da curva, Deus vê depois da montanha, Deus vê depois do amanhecer. Então ele, por causa dos seus atributos, a onisciência de Deus que tudo sabe, a onipresença de Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, e a onipotência de Deus que tudo pode, ele revela-se a nós através das respostas, dizendo muitas vezes um não. É o amor de Deus para conosco, porque ele sabe que a gente pode e vai se machucar muito grande. Não é somente se pode, a gente vai se machucar. Porque Deus, ele sempre fala pra gente as coisas que vão ser boas, perfeitas e agradáveis. É aí que ele diz um sim pra gente. Ok? Eu gostaria que vocês refletissem nessa breve palavra, mas Deus está dizendo um não para muita gente aí. Muita gente está perguntando o porquê, Senhor, disso, o porquê daquilo. Não pergunte o porquê, meu caro. Não pergunte o porquê, minha irmã. Mas pergunte o para quê. Senhor, eu quero entender somente o propósito. E às vezes você não vai entender hoje o propósito. Você vai entender mais à frente. Entende? Então você tem que só pedir para Deus o para quê. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que amam a Deus. Tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você tem que fazer a pergunta, será que eu estou amando a Deus? E se você está amando a Deus, está acontecendo algumas coisas na sua vida, coopera para o seu bem. Você vai crescer, você vai amadurecer, você vai desenvolver, e só assim Deus pode promover a sua vida. Se você nunca crescer, nunca amadurecer, ficar agindo igual um bebê, igual uma criança, igual um adolescente inconsequente, ele não pode te dar as bênçãos. Nenhum pai dá um carro para um filho de 8 ou 10 anos, não dá, porque ele não tem maturidade para usar. Mas dar-se para um filho um veículo, um carro, um meio de locomoção depois que ele faz 18 anos, porque ele já está atendendo às exigências do país, né, jurídicas, da lei do país, e ele está atendendo a maturidade também psicológica. Entende? Alguns a gente vê que não tem, né? Tem 20, 30 anos e ainda não tem maturidade para dirigir, né? Dirige igual doido, né? É igual meu filho falando. Eu falei, filho, você acha que eu dirijo bem? Ele falou assim, pai, ele hoje tem 22 anos. Ele falou, pai, quando eu era pequeno achava que você é o máximo. Mas hoje que eu aprendi a dirigir, você é doido. Você dirige igual doido. Eu fiquei até... Ele brincou comigo, mas é uma realidade, né? A gente às vezes dirige de uma maneira que não deveria dirigir. E assim mesmo nós temos um carro. Então Deus, quando Ele dá as coisas para você, quando Ele permite as coisas para você, é para o seu crescimento ou para o seu amadurecimento. As boas para você desfrutar e as coisas que não são tão boas aos nossos olhos, é para Deus te treinar, é para você crescer, é para você amadurecer, é para você passar por aquilo, para que você possa ter uma experiência de vida e assim poder crescer e subir um nível, um level a mais
na presença de Deus e nas coisas que Ele tem para você. Espero que essa palavra tenha sido de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Dá um like, indica para um amigo, eu tenho que chegar a 1000 inscritos em um ano, então ajuda o canal, fala para o seu amigo, para pelo menos 355 pessoas inscrever no canal também. Um abraço, Deus abençoe.